Isso. Bom dia a todos, Namastê, gratidão pela oportunidade, Hare Krishna. Por favor, me acompanhe com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Canto 1, capítulo 4, o aparecimento de Sirinath, verso 30. Estou me sentindo incompleto, embora esteja plenamente dotado de tudo que é requerido pelos Vedas. Verso 31. Talvez seja porque não indiquei especificamente o serviço devocional sim, que é querido tanto pelos seres perfeitos como pelo Senhor infalível. Repetindo, verso 30. Estou me sentindo incompleto, embora esteja plenamente dotado de tudo que é requerido pelos Vedas. Verso 31. Talvez seja porque não indiquei especificamente o serviço devocional ao Senhor, que é querido tanto pelos seres perfeitos quanto pelo Senhor infalível. Namastê, gratidão. Hare Krishna. Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Eu vou fazer a dissertação hoje, então, do verso. Obrigado, Márcia, pelo sadhana. Obrigado, Kátia, pelas dicas védicas. E eu vou ler agora o sânscrito do capítulo 1, canto 1, capítulo 4, verso 30 e 31, do Srimad Bhagavatam. Om Tathapi Bata Medayo Yatma Chavatmana Vibhu Yatma Chavatmana Vibhu Asampana Iva Bhati Brahma Varchasyat Satamaha. Verso 31. Kimva Bhagavata Dharma Na Prayana Nirupitaha Priya Paramahamsanam Taivaya Chuta Priyaha. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, nesse assim chamado mundo material, que é cheio de ignorância sobre a meta suprema da existência, o mestre espiritual, cheio de compaixão pela alma condicionada, abriu meus olhos, com a tocha do conhecimento védico revelado. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jai Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este conhecimento védico, ele é um conhecimento de futuro, como se diz sempre, né? Ele foi compilado há 5.000 anos atrás, aproximadamente. Ele já existia de forma oral, ele existiu, sempre existiu. Ele é um conhecimento que tem uma palavra em sânscrito que se chama apurusheya, ele é perfeito. Ele é perfeito no sentido que ele é um conhecimento que vem de fora, né? Ele foi transmitido através do sânscrito para os rishis, que eram videntes, da verdade, eram sábios, yogis, capacitados, né? Para obter esse conhecimento, como foi explicado ontem, aqui no verso 30, que tem uma série de requisitos para poder ser um receptáculo, um canal aberto para receber esse conhecimento. Porque não é suficiente a gente ler, né? A gente tem que entender e realizar, né? Porque você só pode transmitir algo que você realizou, senão é um papagaio e não toca o coração, né? Todo mundo sabe que para alguém, mesmo quando você vai assistir uma peça de teatro, um filme, a mensagem toca o coração quando a pessoa que está transmitindo, ela realmente
ela transmite isso do coração, da alma, né? Como se diz lá, do fundo. Então, esses yogis, eles tinham realizado esse conhecimento. E, para isso, eles passaram pela disciplina de controlar a mente, os sentidos, se purificar, né? Do egocentrismo, do egoísmo, da avareza, da inveja, e de querer explorar essa, né, essa natureza, querer explorar os outros, querer dominar, controlar. E isso é como é que se diz? Quando a gente tem essas características dentro de nós, que nós todos temos, aí te deixa no semáforo vermelho, você não pode avançar no caminho da realização. E todos nós temos, a diferentes níveis, esse desejo de controle, de poder, de domínio sobre os outros, de exploração. Mesmo se a gente pensar, mas eu sou boazinha, eu estou aqui, sou piedosa, estou estudando, né, conhecimento védico, cantando mantras, né? É engraçado porque a gente ouve no mundo, né, alternativo das pessoas que praticam yoga, todas foram algum yogi na vida passada, ou budista, ou monge, sei lá. Talvez seja verdade, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tem mais esse desejo de controle, de poder, de domínio, senão a gente não estaria mais aqui nessa simulação, a gente já teria, ó, embora daqui, despertado na transcendência. Então, isso significa que a gente tem ainda esse desejo de controle, mas é muito sutil, né? Esse desejo de poder. E ele aparece nas pequenas coisas de cada dia, né? Na relação com os outros. Ele aparece quando a gente menos espera, ele aparece, né? São sombras que estão dentro de nós. E isso nos impede de poder realizar e que as autoridades, né, eles joguem sobre nós esse conhecimento, essas revelações desse conhecimento tão elevado. Então, ele é um conhecimento perfeito, porque ele é um conhecimento que é atemporal, de futuro. Os cientistas, hoje em dia, com a física quântica, a matemática contemporânea, estão chegando às mesmas conclusões e descobertas que já existem nos Vedas há milhares de anos, né? Então, isso é uma prova que é um conhecimento que é perfeito, e ele te dá condições plenas de você passar no curso humano e passar para outra fase, Deva e a perfeição, que é parar com o samsara, transcender, despertar, sair do sonho, né? A gente está num sonho, uma simulação, um estado onírico, pensando que é brasileira, mulher, homem, engenheiro, cientista, artista, e são personagens temporários, né? Então, que são sujeitos ao nascimento, ao sofrimento, à velhice, à doença, à morte. Então, parar com essa ilusão, essa loucura, a única forma é despertar, se saturar de conhecimento, saturar de realização, saturar de amor, o amor que vai se sobrepor sobre esse desejo de explorar, e aí sim, aí a gente está pronto para despertar numa condição realmente favorável, que é a condição eterna da alma, né? Transcendental. Então, aqui é explicado que, no verso 31, porque que Shila Vyasadeva ele estava insatisfeito, depois de ter escrito esse compêndio de conhecimento tão vasto, né, que são os Vedas, e ele estava insatisfeito. E o mestre espiritual dele, né, o orientador dele, o guru dele, Narada Muni, explicou que você não falou, você falou da criação do Supremo, mas você não falou dele, né? Você não falou do serviço devocional ao Senhor, que é querido tanto pelos seres perfeitos quanto pelo Senhor infalível. Se a gente parte do princípio que nós não somos esse personagem, tá? Que nossa essência é eterna, cheia de Ananda,
e que nós, todo esse corpo aqui, que é feito de carbono, de átomos, os átomos, moléculas, neutrinos, bósons, e, no fim, é um código de barras matemático, é uma fórmula matemática. Se imagina? A ilusão é tão perfeita, a ilusão criada por Deus, ela é tão, assim, fora de série, né? Que a gente se toca, se mexe, dói. Eu sou esse corpo, como eu não sou esse corpo, né? Você vai no médico, ele vai dizer, não, minha filha, você tem dor de estômago porque você é o estômago, né? E a ilusão é tão perfeita que a gente realmente acredita. E só através desse conhecimento, olha, a gente estava conversando hoje, a gente teve uma aula mais cedo, por isso que eu não estava de câmera aberta com vocês, explicando sobre, a gente tem muita sorte nessa época de ter acesso à física quântica, essa matemática contemporânea, porque só compreendendo que o corpo é feito de partículas, né, que é tudo uma fórmula matemática inconcebível, que aí dá para entender, pelo menos conceber, que o Atma, né, a alma, a consciência não tem nada a ver com essa assim chamada matéria, esses elementos densos. Então, se a gente não tem nada a ver com isso, todo o prazer, né, o prazer que a gente dá para esse corpo, beber, comer, fazer amor, viajar, se maquiar, se vestir bonita, isso não vai satisfazer a consciência, a alma. Isso satisfaz o personagem. Mas a alma, o que, que vai satisfazer a alma? O prazer que, que é, que é como a alma, o prazer espiritual. E esse prazer precisa existir, senão a alma fica sedenta. Como é que você vai nutrir a alma? Se você toma consciência de que tudo isso é uma ilusão e que não é, que não vai, que você é um personagem. Então, o serviço devocional, Bhakti Yoga, né, que é a relação de amor com o Supremo, isso realmente a Bhakti Yoga é totalmente transcendental, ela não tem nada a ver com esse mundo, né? E isso é realmente o que vai nutrir a alma profundamente, porque é amor puro que você está jorrando na alma, né? É como se você abrisse uma torneira. Imagina, vamos delirar um pouco. Imagina que você abre uma torneira e sai suco de manga da torneira, e você põe a boca embaixo, e você fica bebendo esse néctar de suco de manga. Não seria maravilhoso se as torneiras pudessem ter suco de manga, leite feito com especiarias, leite com açafrão, que é divino, mel, néctar, né? Vai jorrando do chuveiro água de rosas verdadeiras. Olha só, se isso fosse possível. E aí vai, né? A imaginação quer dizer o quê? Que a alma ela precisa de prazer, tá? Se a gente parte do princípio que a vida é feita de desejos, a gente quer eliminar os desejos porque pensa que os desejos que dão sofrimento. Mas não são os desejos que são o sofrimento, porque a vida é desejo. Se corta o desejo, você corta a vida, né? Então, ser um monge, uma freira, é legal para purificar o desejo de controlar, de explorar, né? Egocêntrico. Mas falta a outra metade. A outra metade é dar prazer, dar alegria, diversão para a alma. E não dá para ter, né? Quando você entendeu que aqui não tem mais, é seco, você já chupou o chiclete, não tem mais suco aqui, não tem mais. Aí você vai procurar o prazer da alma. E o único lugar que você encontra prazer para a alma é na Bhakti, na Bhakti Yoga. Aí você tem que descobrir os prazeres para os sentidos espirituais, os sentidos da alma. Então, os perfumes
que são, tipo, que são mais, por exemplo, o incenso, né, que você oferece para a divindade, um incenso, um alimento que não tem violência, é um prazer da alma, que ele é impregnado de amor, né? Dançar, cantar, tocar música, ver filmes, mas tudo esse prazer tem que ser que não tenha violência dentro, que seja impregnado de amor, de diversão, e que seja conectado com o Supremo, né? E aí sim, aí você vai poder realmente nutrir a alma. Então, a Bhakti Yoga, serviço devocional, é todo um conjunto de uma tecnologia divina que ela vai emancipar a alma, né? E ela vai te florescer nesse prazer, né? Nesse amor, nesse prazer transcendental. E aí você vai ficar plena, né? Que você já abandonou, você já entendeu que você não é o personagem, você já abandonou a violência, tudo que te causa sofrimento, mas você fica no vazio. E aí, e agora? O que eu faço? Eu fico no nada, no nirvana? Não. Aí a metade está faltando. Então você tem que encher a metade do copo com prazer transcendental. E isso vem da ciência do Bhakti Yoga. E é uma ciência que se aprende, né? Com conhecimento primeiro e depois desenvolvendo esse gosto superior, né? Esse prazer superior da alma. Então é isso que ele está explicando aqui nesse verso, que Vyasadeva, ele falou de tudo, mas ele não foi ao ponto. Ele não deu aos seres humanos esse conhecimento da Bhakti Yoga, do serviço devocional. Então ele estava, na verdade, ele estava fazendo um grande favor para a humanidade de escrever os Vedas, mas estava fazendo um desfavor, porque ele não estava dirigindo as pessoas para a meta última da vida, que ia satisfazer a alma dos seres condicionados. Então, ele não estava cumprindo realmente o papel do mestre espiritual, né? Ele só estava dando conhecimento para a gente viver bem nesse mundo. E aí? Algo que está faltando, o mais importante. Aí, Narada Muni, o mestre dele, falou, olha, você tem que dar o serviço devocional. E aí o Srimad Bhagavatam é isso, que a gente está estudando. Falando sobre o Supremo, para a gente poder encher a metade do copo que está faltando, né? Com esse prazer transcendental, falando do Supremo, falando dele, entendendo, conhecendo essa pessoa, para poder amá-la, né? Pra você amar alguém, você tem que conhecer, entender a pessoa, senão como é que você vai amar? Aí fica só no intelectual. Ah, eu amo Deus, mas quem é Deus? Né? Se ele é uma pessoa, então ele tem uma personalidade, tem passatempos, tem uma vida, então tem que conhecer essa pessoa. E o Srimad Bhagavatam é isso. Dá a metade do copo que faltava, né? E aí você se sente plena. E aí você pode passar outra coisa, né? Abandonar esse personagem e despertar na transcendência, porque você está pleno. Dá para entender? Tá bom, gente? Então, eu vou parar por aqui, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Tenham um excelente dia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.